amplo. E dentro do curso Regras de Ouro, né? O que que você achou do curso? Olha, eu achei excelente. Que bom. Assim, me trouxe um olhar muito diferenciado do que eu já estava acostumada. Então, assim, eu supervisiono estágio de fisioterapia pediátrica, eu leciono, eu sou professora da disciplina de movimento e desenvolvimento humano e cinesioterapia e cinesiologia. Então, ver tudo isso num curso só, realmente assim é mágico. E ela tem uma didática extraordinária, como que ela aborda o avanço do desenvolvimento mesclando controle motor, desenvolvimento motor, dentro dessas posturas e o refinamento de detalhe que ela coloca nesse curso é algo que a gente não vê em livros, é algo que a gente não vê em artigos, que às vezes passa por você na prática e você não tem esse olhar perceptivo para essa parte do desenvolvimento motor. Então, o curso, para mim, ele me trouxe isso. Detalhes que passam pelo olhar do profissional despercebido. E são detalhes que fazem a diferença na aquisição da postura. Então, o refinamento de detalhes do curso foi, assim, sensacional. A busca pela verticalidade, como ela discorre isso da busca do bebê pela postura vertical, eu achei muito interessante, é algo que com certeza eu vou colocar nas minhas aulas e levar para os estágios também. Então, o refinamento de detalhes que ela coloca em algumas partes, né, da busca por esse ganho de habilidade, por esse ganho de postura, seja pronto, supino ou quatro apoio, foi muito relevante para mim. Muito relevante. Porque, às vezes, nós focamos muito no grande marco. Então, controle de cabeça, alcance de linha média, rolar, sentar, arrastar, engatinhar. Mas e como que é o processo para adquirir isso? Tá, a gente sabe, é força, é grau de liberdade, é sistema perceptual, mas e o refinamento disso dentro, vamos dizer assim, mais esmiuçado? Então, o curso ele trouxe isso, esses detalhes que muitas que eu não encontro em livros, que eu não encontro em artigos, e essa mescla que ela faz do desenvolvimento com o controle postural, com base de suporte, com centros de gravidade. Então, são muitas coisas importantes dentro de um curso que liga uma coisa à outra, mas te mostra, você consegue raciocinar e entender. Você não vai ler controle postural aqui, você não vai ler desenvolvimento aqui. É uma mescla. E aí você Entendi. consegue entender muito bem o desenvolvimento que ela quer trazer no curso dentro dessas posturas estudadas dentro do curso. Então, Porque ela foi faz uma muito linha, rico. né? Ela faz a linha do movimento, explicando tintim por tintim. Deixa, por Isso, exemplo, essa gente. linha de raciocínio e Isso. dentro das posturas, né?
como que você facilita. Então, outra coisa no curso que é fantástico é essa demonstração dessa facilitação. Como que você facilita esse ponto de estabilidade, essa troca de ponto de estabilidade, favorecendo o ponto de mobilidade ou não. Uhum. E assim, é um curso, foi online, mas não deixou a desejar em nenhum momento, porque tem muitos vídeos, tem muitas imagens ilustrativas, e os casos clínicos, eu nem vou entrar nos casos clínicos, que são, assim, a parte mais gostosa do curso. Mas, assim, sensacional, Ai, sensacional obrigada, mesmo. Foi porque um me deu curso um de... trabalho. Eu imagino, né, gente? Um curso online, acho que é bem mais trabalhoso. Eu penso porque as aulas online estão sendo bem trabalhosas para nós docentes, né? Então, é um trabalho em dobro. A didática é diferente da presencial, você tem que se adaptar a esse novo cenário, né? Mas, assim, foi excelente, Ah, maravilhoso. que bom. Eu fiz tanta anotação que eu tirei um caderno, tá cheio de anotação. Eu sou dessas que anotam várias e várias vezes. Então, eu rabisco rápido, depois eu passo a limpo para outro caderno. Eu acho que isso me auxilia no aprendizado, né? Então, essa é a maneira que eu aprendo. Mas, assim, é uma forma até de eu manter esse conteúdo sempre para me revisar. Então, assim, excelente, excelente mesmo. Vocês estão de parabéns. Faz você quebrar alguns paradigmas em relação à espasticidade, avaliação de espasticidade, o que é espasticidade, o que é tônus, que é eu acho que dentro da neuro, principalmente para quem está começando, é uma das coisas que confunde muito, né? Então, o que é espasticidade? As alterações do tônus, como que eu vou avaliar isso? Eu uso a escala de Ashworth para avaliar hipertonia ou é para avaliar tônus? Então, é uma coisa que ela questiona muito. Ela destrói, né? Ela destrói mesmo. E faz pensar de uma maneira não que você se sinta assim, estou fazendo tudo errado. Não, não é isso. Ela traz um questionamento muito bem embasado. Botox, que é uma prática muito comum aqui no Brasil. Eu falo pela minha região, né? A gente está aqui no interiorzinho de Minas Gerais. E isso é muito comum aqui. Falando sobre os efeitos dele a longo prazo, então, né, depois de 3, 4 aplicações, como que fica esse músculo. Risotomia dorsal seletiva, que está no auge aqui no Brasil, né, essas consequências dessa cirurgia, isso a longo prazo, então ela discorre que esses efeitos não são muito bem definidos na literatura, então ela quebra alguns paradigmas e padrões que a gente está acostumado, a gente ouve muito, nas publicações, no que sai, né, de estudos, enfim, e te faz pensar de uma maneira positiva, né? O que dentro dessa caixa de ferramentas eu posso utilizar para esse quadro de paciente, para esse paciente que tem uma diplegia. Então, essa linha de desenvolvimento dela durante a abordagem, né,
Sim, e outra coisa que eu achei excelente no curso é que você não precisa de método, conceito A ou B. Ela aborda muito bem isso. Se você tiver um conhecimento muito bem detalhado de biomecânica e cinesiologia, você vai alcançar grandes resultados com os seus pacientes. Não precisa de ter, né? Assim, ela não aborda o método A, o método B, simplesmente com conhecimento de disciplina mesmo, biomecânica e cinesiologia. Então, eu achei isso muito importante para o profissional, né, ver que as nossas mãos têm um grande poder se forem muito bem colocadas em certos lugares, retiradas de certos lugares. Então, isso também foi uma coisa assim, que me chamou muita atenção no curso. A Billy, ela é Bobat, né? Ela se formou no Bobat na década de 70, então ela já carrega toda essa coisa da mão do fisioterapeuta. E um dos motivos, até que eu não sei se no curso ela não fala, mas ela fala muito dela criar até o Teratox, foi o fato de que as mãos delas não podiam ir com o fisioterapeuta, ir para casa com o paciente. Então, a gente tem que ter essa terapia, essa prática alinhada à organização, alinhada à estabilidade, alinhada ao alinhamento do paciente. E eu pego o seu gancho para falar que o curso ele é aberto, né, para pais. E então eu achei isso outro diferencial, porque às vezes muitos pais não entendem quando a gente corrige algumas coisas, né? A forma que a criança senta, a forma que a criança permanece na postura de supino ou prono. É interessantíssimo, né? E às vezes isso não é muito bem entendido para os pais, pelo menos aqui, né? Eu tô falando da minha região. Às vezes é difícil você trazer o engajamento dessa família para manter a terapia em casa, para manter esses ganhos em casa. Então, quando a criança está no físio, ela está assim, muito bem alinhada, sai muito bem alinhada, chega em casa, é outra coisa. Então, assim, para quem eu não achei o curso difícil, por exemplo, eu fiz como profissional, mas eu não achei como difícil se eu fizesse como mãe ou como, né, um pai que tem algum filho em algum desenvolvimento tipo. Ai, bom saber. Eu achei isso. A linguagem fácil e também porque ele é muito ilustrado, né? Ele não tem muito texto, tem muito mais fala da Billy e boas ilustrações, vídeos, fotos, antes e depois com o Teratogs, que é outra coisa maravilhosa do curso. E assim, foi muito bom. Então, eu acho que tanto para profissional como para pais, não é um curso pensando mais, né, nos pais que têm um pouco de dificuldade com a linguagem, pensando nos termos técnicos que o profissional utiliza, eu não achei difícil, porque ele é muito bem ilustrado. Muito bem ilustrado. Ai, que bom saber isso. Assim, a gente abriu para o pai, porque, na verdade, não tem nem muito como a gente restringir, entendeu? Não tem como eu pedir um crefito para você entrar no curso, nem nada disso. Mas a gente deixou aberto para qualquer um que se inscrevesse a primeira semana dar uma olhada e falar, gente, não entendi nada, vou sair daqui e vou pedir meu dinheiro de volta. Então, a gente fez isso justamente pro pai, né, que quiser, que alguns realmente se inscreveram, pudessem olhar, não dá para mim.
No curso Regras de Ouro também, nas entrevistas, isso é questionado, né? Então, por exemplo, na marcha, a criança demora de 7 a 10 anos para ter uma marcha habilidosa, uma marcha virtuosa. E aí você vem uma família e fala assim, eu quero que um mês a minha criança esteja andando. E aí, não tem... acho interessante a fala da Billy, não tem varinha mágica. Não tem. Quem dera se tivesse, todo mundo queria uma. Mas realmente não tem. Então, novamente, né, reitero a importância desse curso para os pais. Porque muitas vezes a gente fala, olha, é um trabalho a longo prazo, é uma coisa que eu achei muito interessante que ela falou assim, a criança não aprende andando, só andando. Ela precisa trabalhar as transferências de peso, ela precisa trabalhar as descargas de peso, ela treina e cai várias vezes ao dia. Então, tem uma parte que ela fala assim, que a criança chega a fazer 1.500 transferências de peso por hora. E aí, é uma coisa que a gente pensa, a nossa criança atípica, ela vivencia esse treinamento? Com certeza não. E como que nós podemos dar oportunidade para que ela vivencie? Uma hora de fisioterapia não vai ser suficiente. Então, a importância da família preparar o ambiente para que essa criança tenha essas oportunidades e essas variações de experiências, né? Que ela deixa muito bem claro, não existe varinha mágica. Então, é uma coisa muito comum, né? Muitos pais querem isso para ontem. Então, o momento mais importante do curso para mim, eu acho que os casos clínicos. Porque ela mostra as assimetrias, as dificuldades, o desenvolvimento muitas vezes atípico. E aí, logo em seguida, ela vem corrigindo e posicionando e dando alinhamento e dando percepção e dando sensação para a criança sentir o próprio corpo. Fala sobre o teratox. Então, muitos desses casos clínicos, né? Ela soluciona com o uso do teratox. E aí, logo em seguida, depois a gente vê a criança lá com a habilidade, sem o uso do teratox. E ela discorre muito bem como que foi feito essa progressão do uso das faixas, como que foi essa abordagem em casa. Então, vou colocar assim como um antes e depois dos casos clínicos, para mim foi o que me chamou mais atenção. Principalmente quando ela aborda nas crianças mais novas, né? Então, durante uma das entrevistas... O bebê que era bem distônico, né? Sim, fala sobre a distonia. Algumas crianças que desenvolvem mais a extensão e esquece de desenvolver os músculos flexores. Como que você vai trabalhar isso? E realmente, na minha prática, eu pego muita criança que tem os extensores muito ativados, tem muito aquele padrão, né, de extensão, mas a flexão não foi desenvolvida. E como